Mateus capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, já 5 eram loucas, ou, dependendo da tradução, insensatas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então vamos lá, parar um pouquinho aqui. É a conhecida passagem das 10 virgens. Segundo os teólogos, uma mensagem escatológica. Que é isso, pastora? Que trata, do fim dos tempos. O capítulo todo, Jesus já vem no capítulo 24 exortando a respeito até mesmo da volta dele, sobre a vigilância, sobre a preparação, porque ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Aí no capítulo 25, aqui tem 3 parábolas que tratam justamente a respeito desse assunto, sobre a preparação, sobre a nossa responsabilidade de estarmos prontos para a volta do nosso Salvador. Aqui nessa parábola, que é a parábola das 10 virgens, ele usa aqui a comparação com o casamento dos judeus na época, um casamento até mesmo com a cultura da época. E era a cultura da época ter as madrinhas do casamento, os amigos do noivo, e ele ir se encontrar com a sua noiva. E as madrinhas, que eram as virgens, elas tinham ali até mesmo a função de, quando o noivo estava chegando, elas saíam com as suas lâmpadas para iluminar o caminho até o encontro da sua noiva. Então Jesus usa aqui o exemplo, a comparação com essas virgens. O que nos chama a atenção? Que todas elas tinham lâmpadas. E lá em Provérbios capítulo 20, no versículo 27, está aparecendo aí para você, diz que a alma do homem, ela é a lâmpada do Senhor. O que é isso? Tem tradução que fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você sabe que nós somos formados na criação de Deus em 3 partes. Nós somos corpo, que é essa matéria aqui, que foi formada do pó da terra e para lá volta. Você vê que toda pessoa que parte, toda pessoa que morre, ela se decompõe e vira pó novamente, O que mais? Nós temos uma alma, uma mente, um intelecto, que a gente precisa aqui nessa terra. E a nossa alma tem uma necessidade diária de ser renovada pela palavra de Deus, porque a gente vive na exposição de um mundo que jaz aonde? Jaz no maligno. Então é má notícia, rede social que você vai ver às vezes é fake news, é notícia boa, é notícia ruim, é tudo que você imaginar. Lá fora também a gente está exposto a muitas coisas, então essa mente aqui, ela tem a necessidade de ser renovada diariamente, conforme Romanos 12, 2, mas não precisa abrir não. E por fim, nós somos espírito. Espírito é coração, não o que bombeia o sangue, mas a nossa verdadeira pessoa. Dos 3, temos responsabilidade de cuidar de todos, mas dos 3, qual que Deus vai requerer? O nosso espírito. O nosso espírito. Porque Deus é espírito. Você já leu isso? Jesus já falou
Deus é espírito. Tanto que Ele procura verdadeiros adoradores que, na verdade, do Espírito o adorem. Ô pastora, sim, olha lá, ó. Deus, lê comigo lá, Deus, olha lá, ó, grifa aí meu irmão Victor. Olha lá, ó, Deus é o quê? Deus é Espírito. Ele é Espírito. Deus é Espírito, sim. E aí a Bíblia diz: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, claro que eu adoro a Deus, né, com o meu corpo, com a minha mente, porque é onde eu moro aqui nesse corpo, né, nessa casa ainda, eu tenho a mente, eu carrego ela comigo, mas é lá no espírito que se dá a adoração, é no espírito. Tanto que Deus, o que Deus vai requerer? O meu espírito. Mas isso não quer dizer então que eu trato meu corpo de qualquer jeito e minha mente de qualquer maneira, não. Enquanto eu estiver nessa terra, eu tenho que cuidar muito bem dos três, mas mais ainda dos três. Você tem que cuidar do seu corpo, se alimentando bem, praticando atividade física, uma caminhada, tudo isso é bom. Você tem que cuidar da sua mente, estudar, fazer curso, renovar ela diariamente com a palavra de Deus, diga amém? Colocar coisas boas, ainda mais os nossos olhos, ouvidos, tudo isso são entradas, né? Diz que os olhos são as janelas da alma, os ouvidos, o que a gente ouve, tudo isso, a gente tem que tomar cuidado. Fica lá assistindo só notícia ruim, irmão, tua mente enche disso, daqui a pouco, meu Deus, você não tem coragem nem de sair na rua. Eu não estou exagerando não, porque a pessoa fica com tanto medo, fica com tanta ansiedade, às vezes é o que está sendo colocado para dentro. Esse ritmo, né, da humanidade hoje faz as pessoas viverem estressadas, intolerantes, ansiosas, e por isso a gente não pode se conformar com ele, diga amém? Com este mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação da palavra de Deus. E além de eu cuidar da minha mente, o principal, o espírito, é ele, preciso cuidar dele, porque é nele que eu me relaciono com Deus. Ele é espírito, e é no meu coração, no meu espírito que eu me relaciono com Deus. E aqui a palavra está dizendo que essas lâmpadas que as virgens levavam, eram o quê? Lâmpadas, né? Aí a palavra está dizendo que, para mim e para você, a lâmpada é o símbolo do nosso espírito. Quem está entendendo, diga amém? Amém? Cadê Provérbios 20 e 27? O espírito, olha lá, ó, o espírito do homem é o que, igreja? É a lâmpada do Senhor, que vasculha cada parte do seu ser. Então a sua lâmpada é o que, pastora? É o seu espírito. As 10 virgens é o símbolo da igreja, dos cristãos. Tem gente que acha que as 5 virgens prudentes é a igreja, e que as 5 virgens loucas são as pessoas que estão lá no mundo, que ainda não aceitaram Jesus. As 10 virgens é o símbolo da igreja, dos cristãos na terra. E Jesus está claramente dizendo que tem um grupo de cristãos que levam as coisas de Deus a sério, que são prudentes na sua vida espiritual. Mas existe um outro grupo dentro da própria igreja que não está tão preocupado assim não. Só que quem olha, é cristão, mas aí o coração só Deus conhece. Tem 5 que não são prudentes, que não estão se preparando, que não estão até mesmo aí tendo esse cuidado espiritual de cuidar bem da sua lâmpada.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá para a palavra. A Bíblia diz que todas elas receberam lâmpadas e elas tinham a responsabilidade de fazer o quê? De levar azeite em suas lâmpadas. 5 prudentes, além de levarem azeite na lâmpada, porque era o combustível para manter a lâmpada acesa, tiveram o cuidado de tomar vasilhas adicionais e colocar azeite e trazer. Além da lâmpada que já tinha azeite, elas tinham uma reserva. Porque caso o azeite fosse acabando, elas conseguiriam manter as lâmpadas acesas, porque elas tinham uma reserva nas vasilhas. Já as outras, que eram loucas, insensatas, não se preocuparam com isso. Elas já tinham azeite nas lâmpadas. E elas não pensaram que lá na frente, elas poderiam precisar de azeite para manter as suas lâmpadas acesas. E elas não levaram essas vasilhas adicionais. Elas não levaram esse azeite reserva. E aqui está o perigo. Porque elas não pensaram lá na frente. Tem uma palavra lá em Efésios 6,13, que Deus nos orienta que como crentes, cristãos, nós temos que nos preparar para o dia difícil, para o dia mau, para o dia da luta. Crente não pode viver despreparado na vida espiritual. Olha lá, tomai toda a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? É o cinto, né? A Bíblia diz que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, que é o peitoral. Tem também o capacete da salvação, que é para você usar aí na sua cabeça, para proteger a sua mente. Tem as sandálias, que é para nos levar aonde Deus até mesmo nos enviar para pregar o evangelho, calçar, né, as sandálias aí, até mesmo para pregar o evangelho da paz. O que mais que tem, pastora? O escudo da fé, e tem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a armadura total. Ou seja, soldado em guerra, você tem que estar preparado. Olha lá, para que possais resistir em que dia? No dia mau. Não está dizendo que no dia que eu tomar a armadura de Deus, que esse dia é mau. Mas Deus está me alertando que eu tenho que tomar essa armadura, porque esse dia pode chegar a qualquer momento. Que é o dia da luta, é o dia da batalha, é o dia da guerra. Eu tenho que estar preparada, preparado. Você tem que estar preparado, preparada. Diga amém? E aí ele diz, e havendo feito tudo, a vontade de Deus ainda ficar firmes. E é verdade, se você estiver preparado, o dia mau chega. Mas você vai ter a fé, você vai ter as condições necessárias para vencer nesse dia. Voltando para as virgens, as loucas não pensaram nisso. Elas nem se preocuparam. Não, a gente tem lâmpada, tem azeite, está tudo certo. É aquele crente que não está tão preocupado com a volta de Jesus. Não, pastor, mas eu tenho que viver aqui na vida ainda, aqui na terra. É, mas com o olho na eternidade. Você não sabe o dia da volta de Jesus. Você não sabe que dia o noivo vai voltar. A Bíblia nos alerta, irmão, nas passagens que Deus nos dá as condições aqui da gente ter acesso, a sempre estar preparado. A sempre estar aguardando esse dia. Diga amém? Quer ver? Eu até preparei aqui, lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3... Abra a sua Bíblia. Foi até uma mensagem que eu preguei esse ano já aqui na igreja. No versículo 9. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. O Senhor, nosso Deus, não retarda
a sua promessa. E aqui é uma referência à volta de Jesus. Fala para esse irmão, para essa irmã, Jesus vai voltar. Tem gente achando que é utopia, tem gente achando que é conversa fiada, e desde que eu nasci eu ouço isso. Se prepara. Quem está entendendo, diga amém. Se prepara. Jesus vai voltar. Não pense você e eu, ainda que eu parta antes, mas Ele vai voltar um dia. E os que dormiram em Cristo vão ressuscitar para esse dia. Está escrito em Tessalonicenses que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Para esse grande dia que a última trombeta vai soar. Vamos lá. O Senhor não retarda a sua promessa. Por quê? Porque tem gente que está achando que Jesus está demorando de voltar. Tá não. O relógio de Deus está em dia. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco. Ele é paciente. Como Deus é paciente. Como Deus é paciente. Longânimo. E aí Ele diz, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o que, igreja? A arrepender-se. Esse tempo ainda que Ele não volta, é um tempo de visitação de Deus com a sua misericórdia, para que aqueles que estão no erro se arrependam e se salvem. Deus não está retardando a sua promessa, porque alguns estão achando, não, mas está demorando muito. Não está não. Se Jesus voltar agora, você sabe que tem gente da tua família que ficaria de fora. E não é porque você é juiz e está julgando a vida de ninguém, não. É porque a Bíblia diz que pelo fruto, você conhece a árvore. E você sabe que pelo fruto que aquela pessoa está dando, por aquilo que ela está praticando, se ela morrer daquela forma, ou se Jesus voltar agora, ela está perdida. Ela vai eternamente viver separada de Deus. Aí você está vendo? É o que Jesus está falando aqui, através do apóstolo Pedro. Eu não estou retardando a minha promessa. Eu prometi que eu ia voltar, mas eu não estou demorando. Pelo contrário, eu estou sendo paciente. Eu não quero que alguns se percam. E não é só aqueles que ainda não se converteram, não. Os que estão dentro da igreja, igual as 5 virgens que eram loucas, que não estão se preparando, que não estão tomando atitude. Como está lá em Apocalipse, Deus fala, você não é nem quente e você não é nem frio. Você é um indeciso. Que isso, pastora? Você está em cima do muro. Que isso, pastora? O morno é o que então? O que o morno é? É indeciso? Pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Uma hora eu quero Jesus, outra hora eu não sei se eu quero o mundo. Não decide. E fica nessa mornidão. E Deus fala que com essas pessoas, como que Ele vai tratar? Eu sei que é forte, mas é a verdade, está escrito. Ele vai vomitar. Pessoa morna, Ele vomita. Pessoa que não se decide, Ele vomita. Por quê, pastora? Ele ainda diz assim, oxalá, tem tradução que fala oxalá. Fosse você quente, ou fosse você frio. Não está escrito isso, tá? Volta lá, eu sei as tuas obras. Deus conhece tudo. Você não é nem frio e nem quente. Esse tomara, em algumas traduções mais antigas, é traduzido por oxalá. Que isso, pastora? Sim, tem traduções mais antigas, só que eles tiraram, e hoje usa muito a palavra tomara, no lugar do oxalá.
que foras frio ou quente. Deus está falando, pelo menos você já tinha mostrado para mim o que você quer da vida. Não estaria na indecisão. Aí ele diz, assim, porque você é morno, e você não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da onde? Da minha boca. Diga, misericórdia. Então está aí uma coisa que eu e você não podemos ser. Morno, morna. Aquele crente em cima do muro que não se decide, que está dentro da igreja, mas está que nem as 5 virgens que eram loucas. Tem título de cristão, tem lâmpada, tem o azeite, porque todo aquele que recebeu ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio fazer morada em você, mas não está se preocupando em buscar o azeite para manter a sua lâmpada acesa, para estar preparado. Mas aí voltando a Pedro, vamos lá. 10. Segunda carta de Pedro, 9 eu já li, né? Agora é o 10. Mas o dia do Senhor, vamos lá, coloque aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como, igreja? Como um ladrão de noite. Alguém espera ladrão de noite? Não, toma um susto. Amarrado, né, pastora? Está mesmo, em nome de Jesus. Mas está escrito, é uma coisa inesperada. Ontem a gente não leva isso a sério. Eu ouço isso há tanto tempo e não aconteceu. Você acabou de ver no 9 que Deus é longânimo, não quer que alguns se percam, mas que eles venham do tempo. Deus está dando oportunidade de pôr a casa em ordem, de se converter, de se arrepender, de parar com aquilo que tem que parar e se voltar para Ele. Ele não quer que eu venha me perder, e nem você, e ninguém da nossa família. Aí ele diz, mas eu vou vir como um ladrão de noite, quando você menos esperar. Jesus está aí. E aí ele diz, no qual os céus passarão com grande estrondo. Irmãos, que dia vai ser esse? Eu até me arrepio. Que isso, pastor? Esse dia vai chegar. Que mais, pastor? Os elementos ardendo se desfarão. Você vai ver prédios se desfazendo, você vai ver montes derretendo. Que isso, pastora? Está escrito, não estou inventando nada não, é a palavra do nosso Deus. E a terra e as obras que nela há, o que, igreja? Ele prometeu que nunca mais seria com a água, com o dilúvio. E falando de Noé parecia um doido, né? Parecia um louco, até o dia que o dilúvio veio. Ninguém acreditou nele. Olha lá o doido lá fazendo a arca. Esse cara aí é doido. Mas por quê? Ele está dizendo que tudo isso aqui vai acabar com água, que vai ter uma grande tempestade, uma grande chuva aí, e vai alagar tudo. É doido. Está guardando os bichinhos lá na arca e está chamando a gente para entrar. Até o dia que o dilúvio veio. Eles viram que o Noé não era louco coisa nenhuma. Nesse dia não vai ser água, vai ser fogo. Misericórdia. Quem já queimou aí qualquer parte do corpo sabe que misericórdia. Quem já ficou num calor, quando faz muito calor, você já... Misericórdia, que calor é esse? E nesse dia aí? Que mais que fala? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Misericórdia, né? Fala aí. O homem se apega tanto às coisas da terra, a gente, né? O ser humano. Sim ou não? Você gosta tanto da sua casinha. Ô pastora, minhas cortinas, meu sofá.
Tudo isso vai se desfazer. Quem está entendendo? Pastor, os homens, meu carro, pastora, misericórdia, meu pois é. Só os antigos vão entender, os jovens nem entenderam o que eu falei. Você não entendeu? Quem é o pois é? Ai, goiano não sabe o que é pois é, não? Pois é Fusca. Os pois é. Eu tenho um pois é. Quem lembra do pois é? São os mais antigos mesmo. Pois é Fusca. O Fusquinha da Volkswagen. Estou fazendo propaganda não. Quem está entendendo aqui? Ai, meu carro, pastora, minha moto, que eu demorei tanto para adquirir. Nesse dia aí vai se desfazer. Vai se desfazer. Meu dinheiro na conta não vai te salvar. Minhas joias, pastora, não vão te salvar. Só Jesus. Verso 12. Aguardando. Eu tenho que viver aguardando a volta do meu Salvador. Preparado, diga amém? E ao mesmo tempo apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Como que eu apresso? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. É isso que é o apressar. Por isso que a igreja não pode ficar presa dentro das quatro paredes. A igreja tem que sair lá para fora e evangelizar. Não só em grupos de evangelismo que tem que ter dentro da igreja, mas nas missões também, que é o que o missionário, todas estas décadas, incansavelmente vem fazendo. O que é o ministério do patrocinador, se não a expansão do reino? Não sei se assiste, veja lá. Alguém assistiu ao vivo ontem, passando as missões de Deus lá na Irlanda? O pastor Hilton, pregando na Irlanda, auditório lotado. Ide, porque o próprio Senhor Jesus falou que Ele não volta enquanto esse evangelho do reino de Deus não for pregado em todo o mundo. Então, apressar a volta de Jesus é pregar, é ir, é falar, é ganhar almas. Quem está me entendendo, diga amém. É assim que nós temos que apressar a volta dele. Você está apressando a volta dele? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem pregado a Cristo? Você tem ganhado almas? Quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Quantas almas? Qual a diferença de Caim e de Abel? Porque um ofereceu o melhor, pastor, e o outro fez de qualquer jeito. Sim, também. Mas você repara que Caim, ele ofereceu o fruto da terra. E não ofereceu o melhor que ele tinha. Pegou de qualquer jeito e deu para Deus e achou que estava tudo certo. Já o Abel não. O Abel, além de fazer o melhor, ele entregou vida. Ele entregou vida, ele entregou ovelha, cordeiro. O sacrifício dele foi vida, alma. Quem está entendendo, diga amém. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, igreja. A melhor oferta que eu posso dar a Deus, claro que você seja a coluna, que o seu dízimo pague o aluguel dessa igreja, que você seja coluna nas mãos de Deus para a expansão do reino dele na terra. Porque muitos não entenderam o propósito da prosperidade. Tem gente que tem o propósito da prosperidade, mas é egoísta. É só para ele. É só para ela. É só para satisfazer os desejos dela. Não está nem aí com o reino de Deus.
E o propósito de Deus fazer você ser uma pessoa próspera nessa terra é também para a expansão do reino. Claro que é para você abençoar a tua família, a tua vida, mas também para expandir o reino dele nessa terra. Por que ele diz para nós trazermos os dízimos à casa do tesouro? Para sustentar a obra dele, expansão do reino. Quem está entendendo a palavra? Mas, tirando a parte material, meu irmão, não tem oferta maior. Chega a dar vontade de chorar mesmo. Não tem oferta maior e melhor que agrade o coração de Deus do que almas, do que vidas. Você ganhar uma alma, você ganhar uma pessoa para Jesus, vale mais do que o mundo inteiro. Está escrito como uma alma é valiosa, preciosa, e foi o que Abel entregou: vida. Quem está entendendo, diga amém. Vida. Alma no altar, vida para Deus. Quem entende o que eu estou pregando aqui, diga amém. Então vamos apressar a volta de Jesus, fazer a nossa parte como igreja. Não se ofenda com a pastora, mas não fique esquentando só banco de igreja, não. E para fazer a obra, não precisa ter cargo. Claro que se Deus te chamar para ser um pastor, uma pastora, assuma a sua chamada. Ele chama mesmo. Para ser um obreiro, uma obreira, coloque o uniforme, a farda do soldado do reino de Deus e vamos lutar por esse reino. E vamos fazer a obra dele. Mas você não precisa ter título para fazer a obra. Você pode ganhar almas no seu trabalho, você pode ganhar almas na sua rua, você pode ganhar almas na escola, na faculdade, você pode ganhar almas aonde você for. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Apresse a volta do Senhor. E ainda diz: apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo, que a igreja se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, estamos aguardando, que a igreja, novos céus e nova terra, em que habita o que a igreja? A justiça, Maranata. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados neste dia, o quê? Imaculados, que é sem mancha, sem pecado e irrepreensíveis, andando de uma forma a não precisar de repreensão, em paz. Diga glória a Deus. Volta lá, aonde? Mateus 25, para a gente já poder ir finalizando. Mateus 25. No 5, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É esse período que a gente está aguardando a volta de Jesus. Mas, à meia-noite, um horário assim, improvável, inesperado, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Porque no casamento, essas madrinhas tinham que tomar as suas lâmpadas acesas e correrem para preparar o caminho para o noivo passar e encontrar sua noiva. É parábola. E aí quando elas ouviram o clamor, o noivo, o esposo está chegando, elas tinham que estar preparadas. Vai vendo o que acontece. Então todas aquelas virgens se levantaram,
e prepararam as suas lâmpadas. Só que as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Agora vem, tiveram o tempo todo, tiveram toda a oportunidade e não se prepararam. Você acha que naquele dia Deus não vai passar um filme para a pessoa ver? Quantas chances eu não te dei? Quantas palavras você não ouviu? Quantas vezes eu não te chamei? Quantas vezes eu não enviei até meu servo, minha serva até você para falar contigo? E você não quis me ouvir? Usava a tua mulher para te chamar: vamos para a igreja, marido? Ah, não, hoje eu não vou não. E naquele dia você ficou sem azeite. Usava a tua mãe, teu pai: vamos para a igreja, filha? Ah, não, mãe, hoje eu não vou não. E naquele dia você ficava sem azeite. O Espírito Santo, lê a minha palavra, ora. Ah, hoje eu estou cansado, estou cansada. Mas é incrível que para as coisas da terra não. Incrível. Se é o jogo do time que gosta, se é uma festa, se é um entretenimento, meu Deus, a disposição volta na hora. Mas para ler a Bíblia é abrição de boca, é sono. Para dobrar os joelhos e orar, ai, estou cansado, estou cansada. E cada vez que Deus toca, vai orar, vai ler minha palavra, você está ficando sem azeite. Porque o azeite é o símbolo da unção do Espírito Santo. Quanto mais você se envolve com a palavra, com a oração, com a comunhão, mais azeite você vai trazendo para manter as suas lâmpadas acesas. Tem lâmpada que dá por um fio, está apagando. E não fique triste não, e tem umas que já apagaram, porque não busca azeite. Não, saco vazio para de pé? Quem está me ouvindo aí? Saco vazio para de pé? Pega um saco vazio, ergue ele, solta, ele vai ficar de pé? Ele cai. Mas é uma forma também de falar: a pessoa que não se alimenta vai dar tontura, vai dar fraqueza, vai desmaiar. Que exagero? Não, nem exagero não. A pessoa que ela não se alimenta direito, ela vai começar a ficar fraca, vai começar a ficar tonta, dali a pouco pressão cai, misericórdia, desmaia. E se não se cuidar, até morre, porque vai ficar desnutrido, desnutrida, desidratado, desidratada. Agora você imagina o crente que não lê a Bíblia, que não fala com Deus, porque a vida de comunhão é meditação na palavra, é falar com Deus, é Deus falar contigo pela palavra. E se você não tem essa comunhão diária, você vai enfraquecendo na fé. Mas a meia-noite chega, e chega para todo mundo, dia difícil, dia de luta, e a volta de Jesus que é o principal. E se não está preparado, vai ficar igual essas virgens. Elas só foram notar que as lâmpadas estavam se apagando quando o esposo chegou. Porque aí elas tinham que usar a lâmpada para iluminar o caminho. E elas perceberam, está se apagando, porque o azeite está acabando. Mas tiveram toda a oportunidade de preparar azeite, não prepararam. Quem está vivo aqui, diga amém. Está preparando azeite, irmã?
Está preparando azeite, meu irmão? Hã? Tá ou não tá? Essa semana aí, você preparou bastante azeite? Leu bastante a sua Bíblia? Orou bastante? Nas madrugadas foi falar com Ele? Ou se não foi de madrugada, quando acordou, meio-dia, de tarde, na hora de dormir? Ou a lâmpada está apagada? Sabe qual é a boa notícia? Ainda dá tempo. Se ainda tem oportunidade. Se ainda tem como buscar o azeite para encher essa lâmpada aí e fazer ela permanecer acesa. Você tem a chance ainda. Não desperdiça não. Deus está te dando a oportunidade. E ainda diz: mas as prudentes responderam: não seja o caso que falte a nós e a vós. O conselho que a gente dá aí de antes aos que vendem: comprai-o para vós. Porque a salvação é individual, responsabilidade espiritual é individual. Naquele dia eu não vou poder dar o azeite para ninguém. Naquele dia eu não vou poder falar para o meu esposo: Pastor Anderson, me dá um pouquinho do seu azeite. O azeite é dele, quem está entendendo? A responsabilidade é dele. Enquanto eu estou aqui, eu posso orar para Deus abrir os olhos espirituais de quem ainda e não é convertido, de quem ainda não aceitou a Jesus, para se render a Cristo. Mas dado o meu azeite, você dá do seu azeite. E tem uns que se escoram na fé do outro. Não, minha mãe é de Deus. Não, meu pai é de Jesus. Não, minha mulher é muito de oração. Não, meu pai é uma pessoa fervorosa na fé. Então naquele dia lá eu grudo no braço dele, eu entro junto com ele. Entra nada, a porta é estreita, só passa um. Quem está entendendo? Prepara azeite. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Misericórdia. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta, o que, igreja? Fechou-se. Misericórdia. Nossa, misericórdia mesmo. Por quê, pastora? Porque o dia que Jesus voltar, quem tiver preparado vai, irmão. Quem não tiver, fica. E a porta fecha. Por quê? Porque a misericórdia naquele dia cessou, acabou. Aí vem o juízo, que vai começar pela casa de Deus. Vamos lá. E ainda diz: e depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Desesperadas, ficaram para o lado de fora. Ai, misericórdia, a pastora é. Por isso não pode ser morno. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Mas, Senhor, não vos conheço. É a direita e a esquerda. Os da direita: vinde benditos de meu Pai, podem possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os da esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, nunca vos conheci. Misericórdia. Encerramos, igreja. Verso 13, lê aí com a pastora. O que ele diz? Vigiai, vigiai, vigiai. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Amizade do mundo, inimizade contra Deus.
Amizade boa é aquela que te convida para perto de Deus. Se está te convidando para ir beber cachaça, para ir fazer coisa errada, sai fora. Convida para vir na igreja. Não quero. Então, ama, mas essa amizade aí não dá não. Mas por quê? Porque vai me afastar do caminho. Vigia. As tentações estão aí. Diz que o celular para alguns é a nova janela para ver a Batseba. Está amarrado, pastora? Está solto para alguns, infelizmente. Lembra da janela? A janela de Davi foi o terraço do palácio. Foi de lá que ele viu a Batseba, uma mulher muito formosa, se banhando. E a desejou, mesmo sabendo que ela era casada. Mesmo sabendo que aquilo era proibido para ele. O celular para alguns se tornou a janela de Batseba. Está olhando o proibido, está desejando o proibido. Vigia. Vigia. Vigia enquanto é tempo. O tempo é agora, né? Quando Jesus voltar, não. Pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, o que, igreja? Há de vir. A gente não sabe. Jesus pode voltar para mim hoje. Que isso, pastora? A gente nunca sabe, a vida da gente é um sopro. A gente está aqui, amanhã pode não estar. Que você cumpra os seus dias em nome de Jesus. Mas a vida é breve, a vida é um sopro. Tanta gente aí que fez tantos planos para esse ano e nem está terminando esse ano, que já partiu. E pode voltar para todos. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Eu estava lendo ontem, aqui em Pedro mesmo, que um dia para Deus... Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, meu irmão, minha irmã, ô pastor, é ali mesmo que eu estava pregando para você. Eu estava lendo a passagem. Um dia só. No meu calendário, para Deus, é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, você é que acha que ainda tem muita coisa para acontecer? A gente sabe que tem muitas profecias que estão se cumprindo e muitas que vão se cumprir. Mas, para Deus abreviar os dias, é não estalar de dedo. Então, vigia. Vigia na terra. Porque lá no céu a gente não vai precisar não, mas aqui a gente precisa. Vigiai e orai. Vigia porque você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Toma azeite. Vive com azeite, não deixa acabar não. Quem entendeu, diga amém.